Você pode ficar à vontade. Perfeito. Lembro a todos aí que deixem as telas abertas e o som desativado. Seja bem-vindo, Marcos. Boa sorte aí. Obrigado. Então, pessoal, a gente vai falar um pouquinho do perioperatório de cirurgia de fêmur, né? Que acaba que a gente tem uma grande demanda, né, de pacientes para essa parte de acometimento, né? Então, a gente acabou tendo uma experiência boa nesses 2 anos que a gente teve em relação do funcionamento do CTI aqui no Hospital Nossa Senhora da Saúde. Fica pré e pós-operatório, porque, na verdade, esses pacientes eles chegam, às vezes, no pré-operatório já para poder fazer a cirurgia, né? Então, a gente consegue ter algumas formas de compensar esses pacientes clinicamente. Pelo menos aqui em Diamantina, às vezes a gente tem pacientes que ficam em outras cidades esperando transferência e às vezes ficam 10 dias esperando transferência com a fratura do fêmur. E ele não vem só com a fratura, né? Ele vem completamente descompensado, vem com pneumonia, vem com infecção urinária, vem, às vezes, constipado há muito tempo e o abdômen super distendido, vomitando. Então, assim, não é só o fêmur, né? E, normalmente, são pacientes muito idosos. Deixa eu só... Então, o grande detalhe, né? Quando a gente vai ver, tem uma epidemiologia importante, né? Quando a gente vê, né, a hospitalização na Inglaterra, nesse sentido, de 98 a 2009, a gente teve ali um número em 11 anos, 574 mil hospitalizações por fratura de fêmur, né? Sendo 72.346 mortes intra-hospitalar, ou seja, 12,53% de mortalidade desses pacientes. E aí a gente vê que ao longo do tempo, né, a incidência de fratura ela continua acontecendo, né? Ela continua se mantendo estável, mas a gente teve uma redução da mortalidade intra-hospitalar, talvez porque esse cuidado, né, no perioperatório ele se torne um pouco melhor nesse aspecto. E aí, quando a gente vai ver nos Estados Unidos, né, vendo essa questão da incidência de fratura de 85 a 2005, né, a gente teve 786 mil fraturas de quadril nesse período de tempo, né, nesses 20 anos. Né? E o tempo de internação, que era de 12 dias, ele reduziu, ou seja, a gente conseguiu ter um tempo de internação que ele foi se reduzindo ao longo do tempo, exatamente porque se tem um cuidado mais dedicado nesse sentido, um cuidado melhor nesse aspecto. E aí, quando a gente vai ver, né, a questão de incidência e mortalidade, né, quando a gente vai ver essa mortalidade em 30, 180 e 360 dias, né, aqui deixa eu só botar um apontador aqui. Aqui, quando a gente vai vendo de 30 dias, ela fica numa mortalidade realmente em torno de 12%, uma mortalidade que nos Estados Unidos não mudou tanto, né? Exceto a mortalidade de um ano, onde a gente tinha uma mortalidade em 85, 86, né, de 40% morria em um ano, né? Isso os homens, e caiu para em torno de 35%, né, essa mortalidade. Ou seja, o que a gente tem que pensar é que, apesar da mortalidade intra-hospitalar ter caído, né, apesar de ter diminuído o tempo de hospitalização, a mortalidade desses pacientes e o grau de dependência que eles ficam, né, no pós-procedimento, né, pós essas fraturas, ainda é muito alto. Né? Seja em 30 dias, onde a gente vê uma mortalidade ali numa casa de 12% para homens e em torno de 5% para mulheres, mas quando a gente olha um ano, é uma mortalidade ainda muito alta nesses indivíduos. E aí, quando a gente vai ver, as comorbidades desses pacientes são pacientes mais idosos, né? Então eles já vêm com um tanto de comorbidade importante. Quando a gente vai analisar em relação à DPOC, a gente tem um percentual grande de pacientes com DPOC, um percentual considerável, né, de indivíduos com insuficiência cardíaca congestiva, né? Um número considerável também de indivíduos com diabetes, com ou sem sequela, né? Ou seja, a gente avalia, são pacientes que ele já não vem só a fratura, né? Ele vem com as comorbidades associadas nesse sentido, que aumentam muito essa mortalidade.
Então, o grande detalhe, só para a gente poder entender um pouco melhor as fraturas do fêmur, né, da região do quadril, a gente tem a fratura do colo de fêmur, a gente tem a fratura transtrocantérica e a gente tem a fratura subtrocantérica, né? Só para a gente lembrar, em relação à anatomia, né, a gente tem a cabeça do fêmur, né, junto com o acetábulo, a gente vai ter o colo do fêmur, e quando a gente analisa, ela é extremamente vascularizada nesse sentido, são fraturas que sangram normalmente muito, né, esses indivíduos eles têm uma anemia mais pronunciada nesse aspecto. Aqui, a fratura trocantérica e a fratura subtrocantérica é mais embaixo, né? Só para a gente poder avaliar, né, quando a gente tem a questão da fratura de colo de fêmur, né, quando a gente fala de indivíduos idosos, normalmente esses indivíduos eles acabam recebendo artroplastia com prótese, né? E essa artroplastia com prótese ela pode ser total ou parcial, né? A total ela tem tanto a questão da prótese na região do colo, né? Ou seja, ele fica, né, na parte do fêmur, e ao mesmo tempo a gente tem um acetábulo. A artroplastia parcial, a gente não tem a questão acetabular, né? Além disso, a gente tem as osteossínteses, né, onde você tem a estabilização dessa fratura, né, aqui no caso uma fratura subtrocantérica, né, colocando exatamente a fixação desse fêmur. E a questão do parafuso canulado, né, a questão que faz a estabilização, por exemplo, de fraturas de colo ou fraturas trocantéricas, né, aí a decisão acaba sendo realmente do ortopedista, né? Mas normalmente indivíduos jovens eles acabam botando o parafuso canulado para as fraturas de colo de fêmur quando é o indivíduo jovem, e os indivíduos mais idosos eles acabam recebendo realmente a artroplastia com prótese. E essa artroplastia com prótese, a gente vai ver mais para frente, um dos grandes problemas que a gente tem é exatamente da cimentação óssea, né? E aí a gente vai entender um pouquinho melhor o porquê desse problema. Então, o grande detalhe, esses pacientes, eles quando fraturam um fêmur, a gente infelizmente não consegue fazer um risco cirúrgico, né? A gente não tem um risco cirúrgico que o indivíduo ele vai fazer uma cirurgia eletiva. Na verdade, ele está fazendo uma cirurgia que não foi planejada, né? Então, quando a gente vê a terceira diretriz de avaliação perioperatória da Sociedade Brasileira de Cardiologia, a gente deveria ter, né, os exames pré-operatórios, o eletrocardiograma, radiografia de tórax, né, hemograma, coagulograma, creatinina e os íons, né, se a gente tiver alguma medicação que possa influenciar na medida desses íons, né? Em relação ao ecocardiograma, né, se eu tiver um paciente que ele tenha sintomas de insuficiência cardíaca ou que ele já tenha insuficiência cardíaca, né, seria interessante da gente ter o ecocardiograma, nem sempre o ecocardiograma é disponível para que a gente possa ter essa avaliação de uma forma rápida, né, dependendo do lugar. E hoje em dia a gente tem a questão o Renan mesmo, que tem implementado muito isso lá no CTI, a questão do ultrassom point of care, pelo menos para a gente ter uma ideia se esse indivíduo ele tenha uma fração de ejeção preservada ou uma fração de ejeção reduzida, né? Se eu tenho uma suspeita de uma alteração valvar moderada é importante, né? É importante da gente ter esse ecocardiograma no pré-operatório, né? Para a gente saber exatamente o que nos espera nesse pós-operatório. Em relação ao teste para avaliação de isquemia miocárdica, né, aí é o grande ponto que seria uma balança. Por quê? Porque não adianta nada a gente pensar em fazer um teste para avaliar se tem isquemia miocárdica se esse indivíduo ele precisa fazer uma cirurgia que não é eletiva, né? Então não adianta tanto a gente só pesar a questão de estratificar esse indivíduo. Por quê? Porque se esse indivíduo tiver doença miocárdica, isquemia miocárdica, não vai adiantar pensar em fazer angioplastia ou algo nesse sentido, porque ele vai precisar ficar sem antiagregação para poder fazer a cirurgia, né? Pelo menos o clopidogrel nesse sentido. Então, nesse aspecto, a gente tem uma questão de monitorar esses indivíduos, né, no UTI, principalmente os que têm alto risco cardiovascular, né,
com eletro e marcadores de necrose miocárdica, né, até o 3º dia do pós-operatório, né? Então, quando a gente pensa, são indivíduos que tenham um risco intermediário ou um alto risco, né, quando a gente vai avaliando nos scores de riscos de risco cardiovascular intrínseco, né? A cirurgia ortopédica por si só, ela já tem um risco intermediário. Então, a gente avalia esses pacientes, se ele tem um risco intermediário ou se ele tem um alto risco. Esse é um paciente que a gente precisa ter, né, ele monitorado no CTI até pelo menos o 3º dia do pós-operatório. As medicações, né, para hipertensão arterial, a gente mantém, né, a questão das medicações antihipertensivas, elas devem ser mantidas. Atualmente, a gente tem uma certa suspensão, principalmente dos BRAs, né, no dia da cirurgia, tanto IECA quanto BRA no dia da cirurgia, porque os anestesistas têm relatado muito hipotensão no intraoperatório, né? Então, tanto IECA quanto BRA, desses pacientes que vão ser submetidos a cirurgias de correção de fratura de fêmur, a gente tem suspendido, a não ser que sejam medicações importantes, por exemplo, o indivíduo que tem uma insuficiência cardíaca e ele está compensado com essa medicação, né? O pós-operatório a gente vai mantendo, né, as medicações antihipertensivas usuais para esses indivíduos, né? Indivíduos com insuficiência cardíaca, né, elas devem ser mantidas, né, no perioperatório e reintroduzidos o mais brevemente possível, né? Se a gente não conseguir fazer a administração por via oral, deve-se considerar a sonda nasoentérica, né, ou via venosa. E os pacientes com arritmia, por exemplo, a fibrilação atrial com uma resposta ventricular maior do que 120, a gente deve controlar essa frequência antes de encaminhar esse paciente para o bloco cirúrgico, né? A gente manter essas medicações antiarrítmicas, né? Corrigir distúrbio eletrolítico. E aí o grande ponto, e esse é um cuidado que a gente acaba tendo muito, é exatamente a gente manter esse magnésio acima de 2 nesse período perioperatório, já que sabe-se, né, que o magnésio mais baixo ele predispõe a arritmias cardíacas nesse período, então a gente realmente mantém, né, esse magnésio sempre acima de 2. Os pacientes que usam, né, o AS por prevenção secundária, ou seja, aqueles que tiveram infarto ou AVC prévios, a gente mantém essa dose, né, não tem jeito. É uma cirurgia que dá para ser feita, né, com o uso do AS, né? Em relação aos anticoagulantes, então, como a gente falou, a gente tem pacientes com múltiplas comorbidades, né? Então, várias vezes esses pacientes eles já usam anticoagulantes, atualmente os DOACs, né? Os inibidores diretos, e a gente tem que lembrar como é que a gente faz como é que a gente maneja a medicação, né? Então, quem usa o dabigatran, se ele tem a função renal, essa medicação tem que ser suspensa 24 horas antes da cirurgia, né? Se eu tenho um clearance de creatinina de 30 a 50, né, e eu tenho uma cirurgia de alto risco de sangramento, como neurocirurgia, né, ela deve ser suspensa pelo menos 48 horas da cirurgia, né? Pacientes com alto risco de sangramento, a gente reintroduz a dabigatran ali de 48 a 72 horas, né? Em relação ao rivaroxabana, que acaba sendo atualmente mais utilizado pela quebra de patente, né, e atualmente a gente tem muito paciente utilizando, inclusive, a medicação genérica, né? Então, acaba sendo um fármaco que a gente tem que conhecer talvez um pouco mais nesse sentido. Então, a rivaroxabana, se eu tenho uma função normal, essa medicação ela pode ser suspensa 24 horas da cirurgia. Se eu tiver um clearance de creatinina de 15 a 30, né, ela deve ser suspensa pelo menos 48 horas antes da cirurgia, né? E a gente faz essa reintrodução do anticoagulante desses indivíduos, né, normalmente no segundo dia. Está com central axilar na dobuta. Em relação à pixabana, né, a gente tem o Robert, se puder só desligar o som aí, cara. Em relação à pixabana, né, se a gente tem uma função renal normal, a medicação ela pode ser suspensa 24 horas antes da cirurgia, né? Se eu tenho uma disfunção com clearance de 15 a 50, né, 48 horas antes da cirurgia. Então, se a gente for ver,
todas as medicações, se eu tenho uma função normal, é 24 horas antes da cirurgia. Se eu tenho disfunção, ela é 48 horas antes da intervenção, né? E todas elas a gente reintroduz a anticoagulação, e normalmente a própria ortopedia pede para a gente reintroduzir, né, a anticoagulação terapêutica após 48 horas. No primeiro dia, acaba sendo a anticoagulação profilática, né? E aí no segundo dia entra a anticoagulação terapêutica realmente. Em relação à varfarina, né, é um grande problema. Então, assim, felizmente, cada vez menos a gente tem pessoas utilizando a varfarina, né? Mas a gente interromperia a varfarina 5 dias antes da cirurgia, e aí acaba que nem sempre a gente consegue aguardar tanto tempo para fazer essa questão, né, de aguardar 5 dias para poder fazer a cirurgia. E, preferencialmente, quando ela tiver o INR menor do que 2, a gente faz a ponte com heparina não fracionada, né? Ou com baixo peso molecular, né? E aí, no pós-operatório, a gente já reintroduz tanto a varfarina quanto a questão da heparina, e aí vai se mantendo os dois até o INR estar na faixa terapêutica. Falando do pré-operatório, a gente começa a falar quais são as complicações desses pacientes, né? Quais são as complicações do pré-operatório nesses pacientes. Então, a gente tem alterações cognitivas em torno de 10%, a gente tem uma incidência de delírio alta de 13% a 33%, né? A questão de DPOC exacerbado, alterações pulmonares em torno de 4%, a questão de pneumonia, né, adquirida aos cuidados de saúde em torno de 7%, a questão de constipação, dispepsia, distensão abdominal, ilho paralítico, em torno de 5%. E aí a gente lembrar da importância de se combater a constipação nesses indivíduos por 2 motivos. O primeiro é que a gente utiliza muito opioide, né, para poder tratar a dor da fratura, né, tanto da fratura quanto do pós-operatório, quanto esses indivíduos eles acabam ficando acamados, né? Então, a constipação ela é muito frequente. E o grande detalhe é que a constipação no idoso ela também acaba desencadeando delírio. Então, é uma complicação que a gente tem que estar sempre muito combativo, né, a evitar que ela ocorra. Em relação à hemorragia devido à úlcera de estresse, ali em torno de 2%, né? Em relação ao trato urinário, né, retenção urinária, quando a gente avalia a retenção urinária junto com infecção do trato urinário, né, fica ali em torno de 12% a 61%. Realmente, esses pacientes no pós-operatório acabam retendo um pouquinho mais de urina nesse sentido, né? Insuficiência renal aguda ali em torno de 11%. Parte de anemia, foi o que eu falei para vocês, a gente tem o fêmur extremamente vascularizado, né, nessa região, então acaba tendo uma anemia mais pronunciada. Então, a gente tem uma incidência de anemia ali em torno de 24% a 44%. Em relação à desnutrição proteica, de 20% a 70%, descontrole do diabetes em torno de 17%, né? Úlcera de pressão e deficiência de vitamina D. Né? Deficiência de vitamina D, o indivíduo ele não vai complicar com isso, né? Na verdade, ele provavelmente já tinha essa deficiência antes e seja isso, né? Tanto uma hipocalcemia junto com uma deficiência de vitamina D que ocasionou essa osteoporose, osteopenia nesse sentido. E a úlcera de pressão acaba que vai depender muito dos cuidados, né? Dos nossos serviços. E aí o grande detalhe, né? Tanto prevenção e tratamento dessas complicações, do delírio, né? A gente tem que ter uma vigilância, né, quanto a esse início dos sintomas e o tratamento farmacológico precoce, ou seja, começar a perceber esse indivíduo quando ele começa a ter uma alteração do sono vigília, ou começa a ter confusão mental, então a gente já começar a tratar de uma forma precoce nesses indivíduos. Um ponto importante, fazer a analgesia adequada, né? Deixar a analgesia só se necessário acaba sendo complicado, porque às vezes esses indivíduos eles não verbalizam de uma forma adequada, né? Então, assim, às vezes já tem sequela de AVC, são pacientes que já são mais acamados e ao mesmo tempo, essa analgesia ela tem que sempre estar adequada nesse sentido. A gente procurar, né, suspender fármacos que possam favorecer o delírio, como os benzodiazepínicos, né? Suplementar o oxigênio dos indivíduos hipoxêmicos, né? Evitar a hipotensão arterial, e aí a questão de música, né?
é porque tem um protocolo, né, teve um estudo que eles querem avaliar nesse sentido, né, a questão de o uso da música, né, em relação à incidência de delírio ou não, né? Então eles pegaram, né, a ideia de 508 pacientes, né, com fratura de fêmur proximal, e eles randomizaram, né, o grupo controle e o grupo com música, né? E eles colocavam 30 horas de música nesses indivíduos, né? O desfecho primário acaba sendo esse delírio pós-operatório, os desfechos secundários era dor, ansiedade, né? A questão de necessidade de medicações, né, para complicações pós-operatórias e o tempo, né, de permanência, né, hospitalar e mortalidade em 30 dias, né? Avaliaram a custo-efetividade nesse sentido, né? E eles fizeram essa questão de o princípio de intenção por tratar, né? Foram hospitais da Holanda, né? 3 hospitais não universitários e um hospital universitário. Então, o grande detalhe é que eles estavam, né, tem essa questão de um protocolo, né, que ainda está em andamento nesse sentido. Em relação à prevenção, né, cardiovascular, a questão de trombose venosa profunda é uma das principais causas de óbito perioperatório, então a gente tem que sempre lembrar da tromboprofilaxia nesses indivíduos, né? A gente reduz essa incidência de TVP em torno de 60%, e a gente fazer atualmente, né, com ultrassom, que a gente está disponível de uma forma muito mais frequente nas UTIs, né? Fazer a ultrassonografia vascular, né, para buscar se tem trombose venosa profunda é algo importante, até porque na grande parte desses pacientes eles já vêm com edema assimétrico por conta da fratura, né? Então, uma coisa é você ter uma profilaxia, outra coisa é você tratar a trombose venosa profunda, né? Então, o grande detalhe é que se a gente tiver, né, a TVP pré-operatória, faz-se a anticoagulação 48, 72 horas, né? E, ao mesmo tempo, vai para a cirurgia, mas sabendo que existe uma grande possibilidade de tromboembolismo pulmonar, né? Então, esse paciente ele tem que ficar monitorado de uma forma rigorosa nesse sentido. Aqui é só mostrando para vocês, né, um paciente em que foi se avaliar, né, no pré-operatório, e ele simplesmente tinha TVP na poplítea, né? Em relação às complicações pulmonares, né, a gente ter um controle no balanço hídrico, né, e o controle da dor ajudam a reduzir essas complicações pulmonares, né? Hoje em dia, cada vez mais, né, na terapia intensiva tem se mudado muito esse pensamento de antes era um balanço hídrico muito liberal, né, um balanço hídrico sempre muito positivo, e hoje em dia a gente vê que esse balanço hídrico positivo ele traz muitas complicações deletérias para esses indivíduos, né? Então é sempre tentar manter esse balanço hídrico de uma forma um pouco mais equilibrada, não muito positivo, a não ser que tenha uma necessidade realmente de expansão volêmica ou algo nesse sentido, né? Na nossa rotina, a gente tem a questão da ultrassonografia pulmonar, né, como extensão do exame físico, tanto pela equipe médica como pela fisioterapia, e aí a gente consegue guiar um pouco mais esse balanço para ver a fluidotolerância desses indivíduos, né, e a mobilização precoce, né, de tentar sentar esses indivíduos na poltrona ali, né, pelo menos após as 24 horas, né. Em relação à anemia limiar transfusional, né, é sempre uma grande dúvida nesse sentido, qual é o nosso limiar para poder transfundir esses indivíduos, né? Existe uma segurança nesse aspecto da gente ser mais liberal ou ser mais restritivo nesse sentido? Então, tem 2 estudos, né, que avaliaram de uma forma muito interessante nesse sentido, indivíduos com alto risco cardiovascular, um deles foram com cirurgia de quadril, né? E o outro, indivíduos com doença cardiovascular, para avaliar esse limiar, né? Então, o Focus Trial, né, que foi na fratura de fêmur, né, com os indivíduos com alto risco cardiovascular,
eles colocaram, né, os indivíduos de uma meta de ter uma hemoglobina maior do que 8 ou maior do que 10, nesses indivíduos que tinham fratura de fêmur com alto risco cardiovascular. Quando a gente olha, né, as variáveis desses indivíduos, as comorbidades, em relação à doença arterial coronariana, 40% dos dois grupos tinham doença arterial coronariana conhecida, né? Um quarto tinha doença cerebrovascular, né? Então, são pacientes que tinham muito alto risco cardiovascular. E aí, o grande detalhe, quando a gente vai avaliar, né, em relação à diferença de se manter uma estratégia liberal ou se manter uma estratégia restritiva, né, não teve diferença em relação a infarto, não teve angina instável ou mortalidade intra-hospitalar, que tinha sido, né, o desfecho primário, em relação, quando separa, né, os grupos, não teve nenhuma diferença, não teve elevação de troponina e não teve nenhum diagnóstico novo de insuficiência cardíaca congestiva por conta disso, né? Então, nesse ponto, se mostrou seguro a gente manter uma hemoglobina ali em torno de 8, acima de 8 nesses indivíduos, né? E em relação ao TRIC Trial, né, que ele avaliou indivíduos que tinham doença cardiovascular, né, já eram cardiopatas, já tinham doença cardiovascular conhecida nesse sentido, eram indivíduos de muito alto risco cardiovascular, eles avaliaram exatamente a questão de manter uma hemoglobina de 7 ou uma hemoglobina de 9 a 10, né, 7 a 9 ou de 12 a 10 a 12, né, nesses indivíduos cardiopatas. E aí avaliou, né, a mortalidade em 30 dias e não teve diferença entre os grupos, né? O que fica, né, de informação em relação à parte de transfusão nesses indivíduos, né? A gente tem um limiar de 7, é um bom número, mas a gente precisa sempre avaliar se esse indivíduo ele tem alguma coronariopatia instável, se ele tem alguma coisa sinal de baixo débito, né, ou alguma má perfusão ou algo nesse sentido, disfunção orgânica, em que ele precise realmente manter uma hemoglobina um pouco mais alta, né? Que a gente tem um DO2 por conta da hemoglobina, que a gente consiga ofertar um DO2 melhor, né? Então, em relação à questão do limiar transfusional, vai depender, né? O nosso limiar transfusional no pós-operatório normalmente fica em torno de 7, realmente, a não ser que o indivíduo ele tenha alguma descompensação da doença de base, por exemplo, o indivíduo que ele é coronariopata, ele venha a ter dor torácica ou ele tem alteração eletrocardiográfica, algo nesse sentido que mostre que realmente a gente tenha um desbalanço entre oferta e consumo. Em relação ao trato urinário, né, pode-se pensar, né, a questão da utilização do cateterismo vesical de alívio de forma programada ou a inserção de cateter vesical de demora, né, na manhã seguinte até a manhã seguinte da cirurgia, né, e aí acaba reduzindo essas taxas de retenção urinária. E aí o que a gente tem feito, né, na nossa rotina é exatamente o indivíduo ele começou a ter retenção urinária, né, a gente não urinou, o próprio enfermeiro ele vai faz o ultrassom vesical para ver se tem um globo vesical aumentado nesse sentido, até mesmo para passar a sonda vesical de alívio no primeiro momento. A gente tem como rotina fazer o AS de todos esses pacientes no pré-operatório, porque, como eu falei para vocês, esses pacientes, eles têm, né, às vezes, 8, 10 dias em outras cidades, aguardando transferência, e a chance de fazer infecção do trato urinário é enorme nesses indivíduos, né? A gente tentar fazer a remoção precoce de sondas vesicais de demoras, né? E, ao mesmo tempo, a avaliação de fluido-responsividade, ou seja, tanto avaliar se esse indivíduo ele tem a bexiga que estava cheia e talvez ele precise realmente só ter o alívio nesse sentido com uma sonda vesical, ou se ele tiver uma bexiga vazia, ele não está urinando porque realmente o débito urinário reduziu, aí sim a gente começar a buscar a questão de fluido-responsividade para poder melhorar a hidratação desses indivíduos, né? Em relação às complicações durante a anestesia, a hipotensão é algo que acontece de uma forma considerável nesse sentido, né? Quando a gente tem essa queda maior do que 30% da pressão arterial, né? Ou redução da pressão arterial sistólica para 60, 70, né?
ocorre, né, tem uma incidência de 15% a 33% desses pacientes submetidos à raquianestesia, né? E por que acontece essa hipotensão? Eu tenho um bloqueio do sistema nervoso simpático, com isso eu reduzo o meu retorno venoso e eu reduzo a minha resistência vascular periférica. Então, a gente tem essa hipotensão que ocorre com uma incidência razoável, né, durante a raquianestesia. E aí a gente tem um grande ponto, né, quando a gente, a questão da artroplastia, né, cimentada, né, a artroplastia total cimentada, a gente tem a síndrome da cimentação óssea. E aí é um detalhe que até então eu particularmente desconhecia até pegar o primeiro caso, né? E aí a gente foi tentar buscar um pouquinho mais para entender o que é essa síndrome da cimentação óssea. A síndrome da cimentação óssea é exatamente no momento que vai se cimentar, né? É como se fosse uma cola, né? Para conseguir se manter a prótese, tem que fazer com alta pressão. Isso emboliza, né, parte do cimento ósseo, emboliza fibrina, emboliza um monte de coisa nesse sentido. E tem duas teorias, né? Tanto a parte de embolização, quanto uma parte de fenômenos mais imunológicos nesse sentido, por conta da cimentação óssea. Mas, de qualquer forma, 20% desses casos, 20% dos casos que fazem artroplastia cimentada, intercorrem com essa síndrome que, por várias vezes, passa despercebida, né? E dentro desses, 0,5 a 1,7%, né, pode progredir para arritmia, choque ou parada cardíaca. E aí o grande ponto, né, foi o que eu falei para vocês, eu tenho essas duas teorias propostas. Eu tenho um modelo do embolismo, onde eu tenho embolização de gordura marrom, cimento, partícula óssea, ar, agregado de plaqueta, fibrina para circulação, né? E eles vai até a parte pulmonar, e isso daí pode fazer uma disfunção do ventrículo direito, pode fazer hipoxemia, né? Eu tenho o modelo multimodal, que é a liberação de histamina, hipersensibilidade e ativação do complemento, né? Em relação à síndrome da cimentação óssea, né, quais são os achados clínicos que a gente tem? Hipóxia, hipotensão arterial súbita, e normalmente essa hipotensão arterial é no momento da cimentação, né? A hipóxia ela ocorre no momento da cimentação ou logo em seguida da cimentação óssea, né? Hipertensão pulmonar, arritmias, perda de consciência e parada cardíaca, né? E aí ele classifica em 3 classes, né? A classe 1, classe 2 e classe 3, né? A classe 3 é um indivíduo que ele evolui para a parada cardíaca, né? Classe 2 é um indivíduo que ele satura, ele chega a uma saturação menor do que 88%, tem uma queda da pressão arterial maior do que 40%, ou tem uma perda de consciência inesperada, né? E o classe 1 é um indivíduo que ele tem uma saturação que cai abaixo de 94%, e pode ter essa queda da pressão arterial maior do que 20%, mas ele se mantém consciente o tempo todo, né? A mortalidade desse indivíduo com a síndrome da cimentação óssea classe 3, pelo menos do que nós pegamos 3 casos, ela foi 100%, até porque o indivíduo ele já chegou praticamente morto dentro do CTI, né? E aí o detalhe da incidência, né? Quando a gente vai avaliar a minha incidência de classe 1 em torno de 19%, incidência de classe 2, 2,7%, minha incidência de classe 3 0,5%, né? E a gente vê que a mortalidade desses indivíduos em 30 dias e 1 ano, né, do classe 3 é praticamente 100%, né? Ou seja, a incidência da síndrome da cimentação óssea, ela tem um impacto direto em relação à mortalidade desses indivíduos. Quais são os fatores de risco para a síndrome da cimentação óssea? Principalmente os indivíduos que já sejam, né, ASA 2 a 4, né? Os indivíduos que já tenham cardiopatia ou hipertensão pulmonar pré-existente, e aí é o que a gente conversou, são pacientes que já têm muitas comorbidades nesse sentido, muitos já são DPOcíticos, muitos já têm um DPOC muito avançado nesse sentido, né? Então, são pacientes que têm um maior risco nesse sentido. Aqui é só para mostrar para vocês exatamente o eco do paciente que chegou para a gente, né? Exatamente, a anestesia só falou assim, ó, o paciente parou durante a cirurgia e
a gente entubou, não sei o que, a cirurgia acabou, a gente precisa voltar com o paciente para o CTI. Aí eu falei, não, beleza, a gente vai só ajeitar o ventilador, mal ajeita o ventilador, não tinha nem ajeitado, já entra a equipe de anestesia com o paciente, né? E o paciente com uma pressão de 30 de sistólica, 20 sistólica, com noradrenalina, vasopressina, e com uma bradicardia extrema, mesmo colocando adrenalina, tentando tudo nesse sentido. Quando a gente consegue observar, eu não tenho nenhum débito, eu consigo ver, inclusive, que eu tenho um coágulo já formado aqui dentro do meu átrio direito, né? Se a gente consegue observar aqui, e tanto o ventrículo esquerdo quanto o ventrículo direito, o meu ventrículo direito, ele sequer se mexe, né? Era um paciente que evoluiu para óbito, né? Aqui é só para a gente avaliar, ver a cava, né? Olha o fluxo de sangue, como é que é extremamente lentificado, né? Você consegue ver as hemácias andando devagarzinho nesse sentido. Então, é um quadro que, infelizmente, ele se torna irreversível quando chega nesse ponto. Aqui é outro paciente, né? Que foi um caso muito semelhante àquele que eu contei para vocês, e simplesmente, quando a gente observa, meu ventrículo direito não contrai, meu ventrículo esquerdo extremamente hipocontrátil, meu átrio direito dilatado, meu ventrículo direito dilatado, né? Um fluxo sanguíneo muito lentificado, um paciente que evoluiu para óbito realmente. Aqui, se a gente observar, de novo, uma disfunção ventricular esquerda estrondosa, né? De novo, o fluxo da veia cava extremamente lentificado, né? A gente consegue ver as hemácias passando lentamente. E aí a gente relembra o nosso público, né? Aqui, a melhorzinha é a que está sentada no sol de máscara, né? O resto, se a gente for observar, todos eles são idosos com múltiplas comorbidades, às vezes dependentes para atividades de vida diária, né? Então, é um público com múltiplas comorbidades, né? E aí a gente fica nessa questão, deixar de operar é uma opção? Ou seja, eu não vou operar esse indivíduo porque é um risco operatório, né? Um risco cirúrgico muito elevado nesse sentido? E aí a gente vê, né, uma revisão sistemática, né, de não operar esses pacientes com fraturas de fêmur, né, pacientes idosos com fratura de fêmur. E aí o grande detalhe, né, quando você vai avaliando, né, a mortalidade de quem operou e de quem não operou, né, a minha mortalidade em um ano, ela foi metade nos pacientes que não operaram e de 20% nos pacientes que operaram, né? Minha mortalidade intra-hospitalar foi de 4,4% nos que operaram e 17% nos que não operaram, né? E no primeiro mês, 1/3 dos pacientes que não operaram tiveram realmente uma mortalidade nesse sentido dentro de um mês, né? Enquanto que 10% dos indivíduos que operaram tiveram um óbito. Em relação, né, a você não operar ou operar, aqui quando a gente vai avaliar, né, a questão dos indivíduos com asa 3, né, se a gente for ver, né, a parte dos indivíduos que operaram, né, não operaram, então são os pacientes mais graves, acabam sendo os que não operaram nesse sentido, já tinham um asa 3, né, 30% aqui dos indivíduos, né? Isso aqui, na verdade, é outro estudo, onde a gente teve essa mortalidade. Os indivíduos com asa 3, né, que operaram, tiveram uma mortalidade ali em um ano de 5%, né? E os que não operaram, uma mortalidade em um ano de 20%. Já em 2 anos, essa mortalidade ali foi de 8,4%, e nos que operaram, e de 30% dos que não operaram, né? Ou seja, não operar, a gente aumenta muito a mortalidade desses indivíduos, né? Então, o grande ponto, né, se a gente for parar para pensar, são grupos que são muito heterogêneos, têm múltiplas comorbidades, e aí é impossível a gente aplicar um único protocolo, né,
para o reparo da fratura de fêmur que seja validado para todos os pacientes, né? Então, a gente precisa individualizar essas condutas nesse sentido. E aí, nesse sentido, da mesma forma do Heart Team, a gente criou o Bone Team, né? O time do osso nesse sentido, que era exatamente a gente conseguir discutir os pacientes que têm um risco cirúrgico extremamente elevado nesse sentido, em que a mortalidade desse indivíduo no perioperatório ele seja muito elevado e que ele não tenha realmente um benefício expressivo, né, de se ajustar, fazer a correção da fratura de fêmur, ou mesmo que a gente possa planejar essa abordagem de uma forma mais precisa, né? Às vezes é um indivíduo que ele entra na cirurgia já com dobutamina para evitar que tenha instabilidade ou algo nesse sentido. Então, aqui a gente tem, né, normalmente acaba sendo a discussão com o ortopedista, que opera o fêmur, né, o pessoal do CTI, aqui no caso eu, o Lincoln e o Renan, que somos do CTI, né, e o anestesista também entra junto para poder entrar nessa discussão. Aqui essa foto a gente vê quem tirou, né, que foi o Renan, que foi o único que saiu bem na foto, né, porque o resto saiu todo mundo meio mais ou menos, mas o que vale realmente é a intenção. E aí o grande ponto, né, que a gente teve, né, essa questão de um caso que nós tivemos, que foi exatamente uma grande discussão nesse sentido. Era um paciente do sexo masculino, 88 anos, com uma fração de ejeção reduzida, né, uma IC de fração de ejeção reduzida, grave, né, e uma fratura de colo de fêmur. E aí a gente tinha duas opções, né, a gente foi discutindo a opção cirúrgica nesse sentido. Primeiro, o uso de prótese não cimentada, que para a nossa instituição seria inviável financeiramente, né? E do ponto de vista de ajuste para poder fazer a cirurgia, era exatamente um acesso venoso central, catéter arterial e o uso da dobutamina no pré-operatório, né? No perioperatório. E aí o grande detalhe, só para a gente ver o grau de disfunção desse indivíduo, né? Uma disfunção ventricular esquerda importante, o ventrículo direito, apesar de dilatado, até tinha uma movimentação do anel tricuspídeo de uma forma considerável, né? Aqui em uso da dobutamina, né? Então a gente vê que teve uma resposta considerável ao uso da dobutamina, né? A questão do VTI, né, para a gente avaliar a resposta desse indivíduo, né, com o uso da dobutamina. E aí o grande ponto, né, durante a cimentação óssea, o anestesista ele chegou a colocar a noradrenalina até 40 ml hora durante a cimentação, né, chegou a 1,48 micrograma quilo minuto, a qual ela foi reduzida e desligada antes do transporte e retorno ao CTI, né? Ou seja, são casos que eles precisam ser bem discutidos, né? Então, para a gente resumir, né, de uma forma que foi boa essa aula, que não foi tão longa quanto a de ataque a arritmias, né, que no final já ninguém mais aguentava, mas a fratura de quadril, ela persiste, né, com elevada mortalidade e morbidade, apesar dos avanços tecnológicos ao longo dos anos, né? Não operar, ele deve ser restrito a casos muito específicos, né, porque a gente viu que eu não operar esses indivíduos, eu aumento a minha mortalidade de uma forma muito expressiva, né? Além de deixar esse indivíduo, ele vai ficar limitado, né? Ter dor e limitação nesse sentido, né? O limiar transfusional no pós-operatório pode ser mais restrito, né? Havendo segurança para transfusão com valor de hemoglobina menor do que 7, desde que eles estejam estáveis, né? Mesmo em indivíduos cardiopatas. Analgesia a gente tem que intensificar em todas as fases, né? E os casos complexos eles têm que ser discutidos a abordagem, né? Tanto entre a equipe cirúrgica, anestesia e a terapia intensiva. Beleza, pessoal. Maravilha, Marcos. Marcos, obrigado, parabéns aí pela didática, pelas informações objetivas, que é o que nós precisamos, né? E agora a gente abre para discussão, Marcos, para se alguém tiver alguma pergunta que possa fazer aí verbalmente ou no nosso bate-papo aqui.
E aí, turma, a hora é agora. Só lembrando aqui que parece ser algo muito simples, mas é bastante frequente e é muito negligenciado as ações que nós temos que fazer no pós-operatório imediato desse perfil de paciente. Conversar com o ortopedista a respeito de qual foi a prótese utilizada e qual tipo de mobilização que nós podemos fazer, porque se existe uma demanda de mobilização precoce em algum tipo de paciente em pós-operatório, é esse. Esse é o paciente que a gente precisa fazer uma mobilização precoce e, obviamente, com a evolução das próteses, em alguns casos, a gente já pode pôr o paciente para fazer sedestação ou descarga de peso já no primeiro dia de pós-operatório, a depender da prótese, né? Uhum. Então, é necessário conversar com quem fez o procedimento cirúrgico, pensar na profilaxia precoce, e algo que a gente tem que fazer com todo paciente potencialmente crítico é o uso do ultrassom no pós-operatório em relação à fluidotolerância. Se esse paciente inflama, acaba que ele invariavelmente ele vai amanhecer muito positivo, e a gente precisa estar atento a isso tudo, porque independente de estar ou não positivo, ele vai ficar infiltrado, e a gente não pode ficar matando esses pacientes afogados mais, né, Marcos? Exatamente. Então, ou seja, vamos abrir então para perguntas aqui, quem tiver, a hora é agora, turma. Acho que essa aula foi muito boa, viu, Marcos? Porque ninguém tem pergunta, viu, bicho? Marcos, você tem feito a profilaxia de TEV na 8ª hora, com 20 miligramas de Clexane, não? A gente faz com 40 miligramas mesmo. Normalmente o ortopedista ele fala, né? Na sexta, entre a sexta e a 12ª hora, eles já liberam para que a gente possa fazer essa profilaxia de TEV. E você já faz com 40 mesmo ou você faz uma subdose? Não, a gente faz com 40. Já de início de um 40. De início com 40. Aí se for fazer, se tiver alguma indicação de anticoagulação terapêutica, aí a gente começa no dia seguinte, né? Assim, Sim. normalmente tende a colocar nessa profilaxia ali em torno de 12 horas, né? Não chega a ser nas 6 horas, mas os ortopedistas eles liberam para que a gente possa começar ali a partir de 6 horas. Certo. Nenhuma pergunta, turma? Se ninguém tiver pergunta, a gente encerra aqui. Tudo bem, então, Marcos. Novamente, muito obrigado. Eu que Espero agradeço. que seja a primeira de muitas outras aulas aí. Essa aula ela vai subir aí, a gente vai te mandar aí o link depois, né, para onde ela vai subir. Nós temos um endereço que são as quartas intensivas no YouTube. E a gente sempre sobe, o Juarez sempre sobe essas aulas para a gente, amanhã ou depois, e a gente te envia isso para ficar disponível para você e para todo mundo que quiser assistir. Mais uma vez, muito obrigado. Eu espero que seja a primeira de muitas aulas, muitos encontros que a gente possa ter aí no decorrer do tempo. Aí, tá ok? Muito obrigado, Marcos. Um abraço.